Hoje, dia 8 de julho de 2025, a igreja celebra a terça-feira da 14ª semana do tempo comum. Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do vosso templo. Como vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa até os confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As lutas para a realização da missão são o tema que costura a primeira leitura e o evangelho de hoje. Não é fácil realizar o projeto de Deus. São muitos os obstáculos, as dificuldades e aqueles que querem desacreditar a missão. Há muitas maneiras de lutar. Algumas são literais, como a que aparece na primeira leitura, e outras são figuradas, como as batalhas que Jesus enfrentou para expulsar os demônios e os que queriam subestimar seu trabalho em prol da vida. A primeira leitura do livro do Gênesis coloca Jó no processo de conquista da terra e da confiança de Deus. É uma dura batalha. Primeiro precisa atravessar com a família um vale repleto de obstáculos. É como se fossem provas ou testes para avaliar a confiança em Deus e a perseverança de Jacó diante das dificuldades. Depois, ele fica sozinho. A luta agora é consigo mesmo diante da solidão. Em seguida, surge a figura de um homem que se põe a lutar com ele. Eles lutam a noite toda. A noite é o símbolo de um período de incertezas, de falta de clareza das coisas. A luta à noite afora representa o enfrentamento, a batalha para vencer as dificuldades. Jacó, mesmo ferido, permanece firme e vence. Ao final, como um lutador no ringue depois de nocautear o adversário, ergue os braços para as honras da vitória, isto é, os cumprimentos. Tudo isso é representado na figura da bênção que ele recebe do adversário, aprovando-o como vencedor. Quem luta destemidamente enfrentando as dificuldades e os momentos de incertezas merece o prêmio da vitória. O raiar do sol, ao término da luta, representa o raiar de um novo tempo, a esperança que brilha na sua vida. Assim, a primeira leitura nos convida a perseverarmos nas batalhas do dia a dia e a confiarmos que Deus está conosco, nos fortalecendo nesta missão. Jesus empreende outro tipo de batalha. É a batalha para implantar o reino de Deus. Isso só é possível libertando as pessoas da opressão e expulsando aqueles que as oprimem. O texto do Evangelho de hoje apresenta algumas situações de opressão que precisam ser combatidas. A primeira delas está representada no homem mudo possuído pelo demônio. Era um tipo de demônio que emudecia as pessoas. Quais são hoje os demônios que calam as pessoas do nosso tempo? Dois destes demônios são muito evidentes: o medo, causado pelos demônios que provocam ameaças, e estes se subdividem em muitas categorias, e o demônio da ignorância, que causa a alienação provocada pela falta de educação. Há muitos outros, porém todos precisam ser identificados na sua origem e combatidos. A atitude de Jesus diante desse homem mudo é imediata. Ele expulsa o demônio e o homem começa a falar.
Aqueles que não querem que as pessoas falem se manifestam, reagem às opressões, sentem-se incomodados com ações libertadoras. Foi o que ocorreu com Jesus. Assim que o homem começou a falar, as pessoas ficaram admiradas e logo apareceram os que não gostaram nada do que aconteceu. Eles se sentiram ameaçados e resolveram desmerecer a ação libertadora de Jesus. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, diziam. A difamação é uma das armas daqueles que se beneficiam com a opressão e a alienação dos outros. Se Jesus fosse desacreditado, não poderia continuar suas ações. Mas ele não se intimida com as calúnias e ameaças. Segue adiante na sua luta em prol da vida, eliminando todo tipo de opressão, doenças e enfermidades. Havia muito a ser feito. O número de oprimidos era grandioso. Uma multidão de pessoas cansada de ser explorada e maltratada. Eles estavam como ovelhas sem pastor. Essa expressão mostra o grau de vulnerabilidade destas pessoas. Elas eram dignas de compaixão. Foi esse o sentimento que Jesus teve diante daquela realidade de espoliados e oprimidos. A compaixão é um sentimento divino que nos move. Ele nos move porque comove. Quem é acometido pela compaixão não permanece parado. Faz algo em prol daquele que lhe despertou esta compaixão. Jesus viu que não era possível resolver sozinho a situação. Havia muito a fazer. A solução estava no envolvimento de outros na missão. A soma de forças, a solidariedade era o caminho para solucionar o problema daquela multidão de pessoas desamparadas. Jesus pede mais operários para a messe. Esse é o clamor que continua ecoando nos ouvidos dos que têm compaixão dos sofredores. Há muito a se fazer, mas ainda são poucos os que se comprometem com a solução dos problemas da humanidade. Que possamos, nas nossas ações e orações, pedir a Deus que envie discípulos e missionários para a missão que a Igreja tem assumido em todas as partes do mundo. Que possamos nos comprometer sempre mais na busca de soluções para os problemas que enfrentam muitos de nossos irmãos, principalmente os que foram possuídos pelo demônio da ignorância, da falta de assistência médica, da falta de moradia, dos diversos tipos de exploração. Que, a exemplo de Jacó, na primeira leitura, não desistamos desta luta, mesmo que estejamos cansados e machucados, pois vale a pena continuar, uma vez que sabemos que Deus está conosco. Antigamente, tinha-se como certo que toda e qualquer doença era provocada pela ação do demônio. Desse modo, para haver cura, o demônio deveria ser necessariamente afastado. Grande parte dos endemoniados que encontramos ao longo do Evangelho é também possuída por um espírito mudo. O mutismo é o bloqueio da capacidade de comunicação e expressão da pessoa humana, a quem lhe é negada a palavra. Já Deus é o Senhor da palavra. Por meio dela, ele criou todas as coisas e com a palavra encarnada, seu Filho Jesus Cristo, admiravelmente tudo recriou. A palavra em nós é uma força divina de comunicação. Quando Jesus cura o endemoniado mudo, ele nada mais faz do que devolver ao homem a força divina que o mal lhe havia roubado. Restaurado em sua dignidade perfeita de imagem e semelhança do Criador, pode o homem voltar a proclamar as maravilhas do Deus que o criou. Diante do milagre realizado aqui por Jesus, seguem-se duas reações: a admiração das pessoas e também a dura crítica dos fariseus. Essa dura oposição nos mostra que a luta do mal contra o bem ainda não acabou, pois cada parte continua reclamando seu senhorio. A vitória de Deus, porém, já está garantida, embora seja preciso continuar rogando ao Senhor da messe que envie operários para a messe do bem, do amor e da paz. Que o Senhor faça de nós trabalhadores apaixonados e fiéis de sua missão. Que Ele restaure em nós o dom do seu Espírito, para que saibamos proclamar bem alto as maravilhas daquele que, por meio de sua palavra, nos criou e nos salvou, para a glória do seu nome. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você o meu abraço, a minha bênção, um ótimo dia.